Irmãos e irmãs, que Deus esteja conosco, derramando sobre nós a graça dele, maravilhosa graça, e o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós, para que esta palavra que nós vamos ministrar hoje, essa palavra, ela penetre no seu espírito, e que Deus te dê discernimento para você entender o que Ele quer falar para você nesta manhã, no nosso despertar com Cristo. O despertar verdadeiro. Aquele que você está no sono profundo, mesmo estando acordado fisicamente, mas no sono espiritual profundo, e que você venha a despertar, a acordar para a verdade, para a vida. E vida só no autor dela, só nele, o autor de nossas vidas. Amém? Então, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8, a vida no Espírito é o título. Que tenhamos uma vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Boa notícia! Não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, tinha a imposição da lei. Mas por causa da fraqueza da carne, sem o Espírito, nós não conseguíamos obedecer àquela lei. Sempre nós caíamos sem a graça, sem a presença do Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento e escape para a gente conseguir superar o risco do pecado, da tentação que leva ao pecado. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então o Senhor disse, pronto, quer dizer que o preço do pecado é a morte. E Ele é o Deus da própria justiça. E o homem pecou. Adão pecou. E o homem ficou vivendo em pecado e sofrendo as consequências do pecado. E aí, quando Moisés chegou, muito depois que Moisés chega e ele coloca diante dos homens a lei de Deus, os homens sem a graça e sem a fé em Deus não conseguiam obedecer. Só quem obedeceu conseguiu entrar na terra prometida, quem creu. E aqueles que não creram em Deus o suficiente para desafiar e para guerrear contra os gigantes, então só após a morte deles é que entraram na terra prometida. E aqui ele diz que ele enviou Jesus, porque como todo mundo não tinha condições de pagar o preço do próprio erro dele, se não fosse morrendo, que aí não era o que Deus queria, Deus se fez homem através do seu Filho e veio à terra resgatar, salvar aquilo que ele tinha feito e que estava perdido. E assim, Deus condenou o pecado na carne de Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós somos alcançados pela graça quando deixamos de viver pela carne e passamos a viver pelo Espírito. Viver em espírito.
quando vivemos em espírito e abandonamos o pecado, porque o verdadeiro arrependimento leva ao abandono do pecado, então nós não seremos mais julgados nessa lei do mundo e seremos salvos pela lei de Deus. Porque Jesus morreu por nós, já pagou o preço. Então agora é você andar com Deus, abandonar a carne, abandonar o pecado, e aí você vai ter uma vida maravilhosa, plena e verdadeira aqui na terra, e depois de cumprir sua missão aqui na terra, você terá uma vida eterna com o Senhor na glória, com o autor de sua vida. E aí ele diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte. A palavra de Deus diz isso, não mudou, não mudou. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Olha o inverso. E você vai ter que decidir o que você quer fazer de sua vida. Se você se inclina para a carne, já sabe que é morte. Você sabe da verdade. Mas se você se inclina para o Espírito, você vai encontrar vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todas as vezes que você inclina para a carne, que você alimenta o pecado, você está sendo inimigo do seu Criador, do autor de sua vida, daquele que te ama verdadeiramente. Você está rejeitando a vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, com certeza você está desagradando a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui ele deixa condicional. Vocês estarão no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E ele não é invasor como Satanás. Ele só entra se você permitir. Aí é que o Senhor habita em você. Aí você vai viver em Espírito, no Espírito. E aí quando Satanás tentar invadir, você vai estar fortalecido pelo Espírito que habita em você e você vai dizer não, tranquilamente, feliz da vida, não para o pecado, por mais enfeitado que ele seja. Por mais que ele seja enganoso, você não vai se deixar enganar, porque você vai estar no Espírito, fortalecido no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Aí você será justificado quando você abandonar o pecado. Porque o preço já foi pago daquele pecado. Mas você tem que abandoná-lo. Para que você viva diante de Deus uma vida com propósito, uma vida verdadeira, uma vida cheia de alegria.
O cristão é feliz, saiba você. E a felicidade do cristão não tem ressaca. No outro dia, ele está mais feliz, e no outro mais feliz, e no outro mais feliz. Quanto mais ele buscar o Senhor, mais das águas do Senhor ele receberá e transbordará de alegria. E essa alegria vai chegar para os demais. É assim que Deus quer, que você transborde de alegria e de paz. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, seu corpo vai ficar muito saudável quando o Espírito do Senhor passar a habitar em você. Não pense que quando eu digo deixe que a carne morra, mas é a vontade da carne. Mas olha o que ele disse aqui, ele foi bem claro. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Ele vai nos encher de vida, de saúde, de ânimo. Nós vamos estar fortalecidos fisicamente para trabalhar na obra do Senhor. Quando eu peço ao Senhor, Senhor, sara a nossa terra, não é para que eu fique cheia de saúde e guardando essa saúde para mim, sem usar da minha saúde que Deus me deu para salvar outras vidas, para resgatar outras vidas, entendeu? Aí ele disse, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos deixar que o Espírito do Senhor habite em nós. Vamos, irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Você só pode se arrepender enquanto você tiver o seu cérebro aqui, a sua consciência aqui na terra, para abandonar o pecado. Aí você é um herói, você venceu, você persistiu, você abandonou o maldito pecado que te levava para a morte e você se voltou para a vida. O que você está esperando? Sem Deus, é um caos a nossa vida. Por mais que o mundo ofereça coisas incríveis. Mas sem Deus, essas coisas incríveis não têm sentido e não traz felicidade para você. Traz engano, mentira. Quando passar o efeito daquela falsa felicidade, você vai cair numa tristeza profunda. Agora, quando você buscar a felicidade no único que pode te fazer feliz, aí você no outro dia vai estar mais feliz, e outro dia mais feliz, e cada dia mais feliz. O Senhor é o motivo da minha alegria. Ele que me dá forças. Ele que me faz acordar já pensando nele. Quando você acordar, se vier 1000 coisas para você pensar e você não estiver pensando nele, você diga, show, pensamento besta. Primeiro lugar é o meu Senhor. Paizinho, obrigada por estar vivo, pelo Senhor ter me dado mais uma oportunidade de acordar, de estar vivo. Fica comigo, Jesus. Eu lembro, irmãos, eu lembro que um pastor, ele disse, eu achei muito interessante isso. Ele disse que nós devemos pedir o tempo todo isso. Você está aqui, você diz, Jesus, o Senhor está aqui comigo?
fica comigo. Aí quando passar uma tentação, você diz, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Me fortaleça para que eu supere essa tentação e não caia. Jesus, fica aqui pertinho de mim, Jesus. Ele falou isso, aonde você estiver. Você está aqui no ônibus, o ônibus cheio, que agora eles dizem que não está cheio por causa desse negócio da pandemia, mas vamos dizer que o ônibus não está cheio, mas você está ali cheio de gente. Mas você precisa da presença dele. Você diz, Jesus, fica comigo. E vai acontecer uma coisa interessante, irmãos. Aquelas pessoas que você não estava nem vendo, você entrou no automático, naquele transporte, ou você entrou na repartição pública, no seu trabalho, ou você chegou naquela empresa para trabalhar. Você não está vendo as pessoas, você está vendo e não está vendo o que elas estão passando. Mas quando Jesus está do seu lado, Jesus faz você ter uma sensibilidade, uma percepção da dor do outro. Aí você vai perceber que aquela pessoa está com aquela preocupação. Você diz, o Senhor vai lá, dá uma palavra de esperança para ele. Olha, tá vendo aquela ali? Aquela pessoa está precisando de ajuda. Vai lá e fala. Às vezes, assim, numa fila de qualquer coisa, mas no banco, um exemplo, no banco, você está aqui, está cheio de gente, aí tem uma pessoa aqui do seu lado que você nem sabe o que ela está passando. Aí quando você diz, Jesus, fica comigo, você olha para aquela pessoa, primeira coisa, você vai amar aquela pessoa. E você vai perceber a dor daquela pessoa. E aí, quando o Espírito começar a dizer a você o que você deve dizer, diga. A responsabilidade é dele. Quem convence aquela pessoa é o Espírito Santo. Quem tira a venda dos olhos dela, quem expulsa Satanás, é o Espírito Santo de Deus. Não é você. Faça só a sua parte. Fale aquilo que Deus colocar em você para falar. Transborde e fale. E mesmo que aquela pessoa não creia em Deus, olhe para você e fique chateada até porque você falou em Deus. Porque está tão amargurada, tão triste. Não se preocupe. Você fez a sua parte. E o Espírito Santo de Deus vai ficar super feliz com você. Muito feliz, porque você obedeceu. Faça isso mais vezes. Quando você disser, Jesus fica comigo, mesmo que você esteja sozinho, mas o Senhor vai te dizer, olhe, liga para fulano, procura saber como é que ele está. Ele está precisando de uma palavra. Ou talvez até de você desprender de alguma coisa que você tem e ajudar mesmo. E você dá, dividir aquilo que você tem com outra pessoa. Porque quando Jesus fica conosco, nós temos uma vida mais lógica. Vai ter mais sentido em você estar vivo. Você vai entender mais porque você está vivo. Você vai ficar tão feliz porque você vai começar a entender a sua missão aqui na Terra. E você começa a fazer. Não deve mais adiar. Chega do tempo de amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Um dia eu vou lá e corto o cabelo dos idosos. Um dia eu vou lá e eu visito o idoso. Eu vou fazer. A minha vontade ali, eu vou. Faça. Agora, irmãos, eu recebi um comentário muito importante, muito interessante, do irmão José Antônio Sampaio. Ele informou, ele mora em São Paulo, e ele informou que em São Paulo está proibido visitar idosos. Nem os filhos podem entrar. Aí ele deu a solução. Ele disse o problema e já deu a solução.
só orando por eles, porque estão morrendo, abandonados, sem direito algum. Só Jesus por eles. Ele disse a solução, irmãos. Ele disse o problema e disse a solução. Se agora, neste problema da pandemia, nós não podemos fisicamente visitá-los, trazer a palavra para eles, levar uma palavra, nós podemos mandar para o diretor da instituição uma mensagem falando tudo que Deus colocar no seu coração, falando que ele diga àqueles idosos que eles são amados do Senhor, que eles são muito valiosos, que eles estão ali sem poder receber visita física das pessoas por causa da pandemia, por amor a eles, por eles estarem no grupo de risco. Mas já pensou, de repente, o diretor, o responsável, chegar ali e dizer: irmãos, recebi um recado do irmão tal. Ele disse que Jesus ama muito vocês e que está bem pertinho de acabar a pandemia. A pandemia veio por amor a nós, para que nós tivéssemos vida eterna, porque nós não estávamos mais olhando para Deus. Nós estávamos olhando para o mundo, muito ocupados no WhatsApp, muito ocupados no trabalho, no dia a dia, na luta, nisso, naquilo, e não olhávamos para o céu. Esquecemos do autor de nossas vidas. E o mundo já estava de uma forma vergonhosa. Estavam fazendo blasfêmias contra Deus. Estavam fazendo cartilhas para roubar a inocência das nossas crianças. Quem deve ensinar sexo às nossas crianças no tempo certo, que nós pais sabemos, somos nós, os pais. Tem um momento certo de falar de sexo para as crianças. Na escola não é para ensinar sexo e nem coisas de saci pererê, dizendo que é cultura. Vamos ensinar a verdade para os meninos, deixar de ensinar lendas e sexo na hora errada e da forma mais absurda possível, mais distorcida possível sobre o sexo. Vamos falar para as nossas crianças a verdade e vamos exigir dos órgãos públicos que eles interfiram no conhecimento científico. Eles se atenham no conhecimento científico. E que tenha um instrutor, um professor que fale sobre a palavra de Deus. Deve existir, irmãos, uma disciplina. Como eu quando era criança tinha aula de religião. Lá eles falavam da palavra de Deus. A palavra de Deus, o conhecimento da verdade. Isso é que deve ser ensinado. E não com uma desculpa da cultura, a cultura demoníaca. Vamos ensinar os meninos saci pererê, o homem da cabeça de fogo, o menino que não sei o quê. Que é isso? A sereia, não sei de que mais lá. Ensinando as crianças lendas e coisas satânicas. Isso pode? Ah, isso pode? Agora não pode falar a verdade. A Bíblia Sagrada, independente de religião, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não pode o professor ensinar isso. Não pode ter uma pessoa que tenha conhecimento da palavra de Deus e que ensine às nossas crianças, aos nossos jovens e aos nossos adultos. É preciso despertar para isso, irmãos. Introduzir nas escolas a disciplina que fala do amor de Deus. No lugar de introduzir cartilhas de sexo.
e distorcido o sexo. E distorcido. E ensinando as crianças tudo errado, distorção de valores. O pai e a mãe são muito ruins para o menino. O homem e a mulher que geraram aquele filho, eles são muito chatos, exigem muito dos meninos. O bonzinho é aquele que adotou o menino, homem com homem, que adotou uma criança, ou mulher com mulher, que adotou uma criança. Eles são tão perfeitos. Oh, mentira grande de Satanás. É claro que homem com homem é muita testosterona junto. E vai ter muita confusão dentro dessa casa. E duas mulheres com TPM, fujam. Como é que vai botar umas crianças junto assim? Deus é tão perfeito que fez para que fosse gerado ali uma criança para ter um lar, o homem e a mulher, para dar ali o equilíbrio hormonal. Quando o marido chega com a testosterona lá em cima, a mulher ali acalma os meninos. Chega, vão para o quarto, vão brincar lá no quarto, que seu pai chegou nervoso. Corre, 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 vamos para o quarto. Daqui a pouco eu acalmo seu pai, eu aliso as costas dele, a gente conversa e ele se acalma. E aí vocês vão brincar com ele. Ou então a mãe, ei, acorda chorando. Ei, derramou o café. Eu não sei mais, eu não aguento mais, eu tenho que trabalhar. E a perreada. Aí o marido vai, não, minha filha, deixa que eu ajeito aqui o café. Aí chega para os meninos, olha, sua mãe hoje está com TPM. Vamos devagar com a sua mãe. Isso é que é família que Deus formou e que Satanás não vai destruir. A verdadeira família, vamos lutar por ela. E as escolas não é para ensinar nada de errado de sexo para as crianças. Nada disso. Eu nunca tive aula de sexo. Sou casada há 39 anos. Com o meu primeiro namorado há 50, já temos 43 anos de nos conhecer. E tivemos filhos. E não precisou de experimentar o sexo antes do casamento para ver se a química dava certo. Não precisou. Nós fizemos conforme os planos de Deus. Nos guardamos. E foi maravilhoso. Não teve trauma nenhum, problema nenhum. Estou casada, estou feliz, meu marido é maravilhoso. Não sou inimiga do homem, não. Meu marido é o meu melhor amigo abaixo de Deus. Os meus irmãos são maravilhosos para suas esposas. E assim o meu filho, se Deus quiser, será maravilhoso para a esposa dele. Meus genros são ótimos para minhas filhas. E cada dia Deus vai fazer melhor. Então chega de história de ficar fazendo confusão de homem com mulher. Essa história de dizer empoderamento da mulher. O poder que nós temos vem do Senhor, tanto homem como mulher. Vem do Senhor. E nós precisamos do nosso marido. Como nosso marido precisa de nós. Não existe desigualdade. Isso aí é coisa, gente, de ideologias satânicas que querem separar. Um lado homens, outro lado mulheres. E se o homem disser, rapaz, eu gosto de mulher. Você é homofóbico, é? Você é homofóbico? Que tal um relacionamento homossexual? Para você mostrar para todo mundo que você não é homofóbico. Acabe com isso. E você que pensa que eu sou homofóbica, você é heterofóbico? Vamos nos respeitar? Eu compreendo que você, por algum motivo, chegou a se enganar e ficou pensando diferente, mas ali, só não venha me obrigar a não amar o meu marido. Alto lá. Eu amo meu esposo, honro, respeito meu esposo. Aconselho, ele me ouve, ele me ama, me honra, me respeita. Tem briga não.
Vamos resgatar nossa família, irmãos. Chega de mentira de Satanás. Foram muitos anos de lavagem cerebral. Tem que acabar essa lavagem cerebral, irmãos. Quem deve ensinar sexo aos filhos são os pais. As crianças precisam de ouvir dos pais, porque os pais, eles sabem a dose certa. Eles sabem o desenvolver quando a criança precisa daquela resposta. E sem mentiras. E por outro lado, ficar uma mãe, lendo um livro das escolas, e explicando que Saci Pererê tem uma perna só, que fuma um charuto, que não sei o que mais lá. E vocês sabem que vocês estão contando lendas, mentiras para os seus filhos. Vocês, mães, procurem essa escola e digam: eu quero que vocês ensinem a verdade para os meus filhos. Queremos uma disciplina onde, naquele momento, a criança fique à vontade para ouvir a verdade. A verdade. Vamos falar a verdade? Porque vocês falam: não, mas não deve ser obrigatório. Mas se o menino não responder que Saci Pererê tem uma perna só, aí é um ponto a menos. Ei, vamos acabar com distorção de valores? Chega! Ninguém aguenta mais, não. O Senhor não quer mais isso, não. O Espírito Santo de Deus diz aqui: chega! Chega de mentiras. E aí, irmãos, por causa de tudo isso que estava acontecendo na terra, igreja omissa, nós, igreja omissas, as igrejas omissas. Meninos, aqui é o Saci Pererê, mas porque tem que responder para a professora, desenha e cola. Pais omissos, família omissa. As instituições omissas, o poder público omisso. Então não pode, irmãos. Chega! Vamos ensinar a verdade aos nossos filhos. Ela é muito mais linda e mais perfeita do que a mentira. Por mais que façam enfeitada a mentira, ela é feia, porque ela é mentira. Um dia, seu filho vai dizer: mas menino, meus pais mentiram para mim. Ainda bem que no meu tempo não tinha isso. No meu tempo, eu aprendi sobre sexo na minha família e não foi na escola, não. O professor me ensinou que 1 mais 1 são 2. Que B com A é Bá. Me ensinou o que eu precisava aprender, a ler, a escrever. Me ensinou, foi indo. Na faculdade ensinaram. Aí lá na faculdade já vi uma historinha de Karl Marx, um ateu nato, que era para todo mundo endeusar ele. Desmoralizei logo ele de primeira, porque Deus é tão bom que botaram para mim. Era um grupo e eu peguei a parte desse rapaz. Com uma ideia muito bonitinha, você olhando de relance, você nem percebe que por trás disso não tem nada a ver aquilo que ele fez. Ele tinha preguiça de trabalhar, ele vivia sustentado pela mulher dele, ele era ateu, preguiçoso, porque ele não lia a Bíblia, então para mim ele era um preguiçoso. Preguiçoso, não lia a palavra de Deus. E aí achou melhor do que ler um livro tão grosso, com as folhas bem fininhas, que ele disse: é melhor dizer que ele não existe. E os bestas que vão acreditar. E aí, hoje, ele é o pai do comunismo. E vocês sabem que os países comunistas estão matando as pessoas de fome, oprimindo as pessoas. Se falar, morre. Se falar em Deus, morre. Se reclamar alguma coisa, morre. Tem que ficar todo mundo achando bonito o que eles estão fazendo. Eles pegam todo o dinheiro das pessoas que trabalham,
e diz que está dando com igualdade. É verdade, eles estão dando com igualdade, de conta a gota, na boca de cada um, dos que não trabalham e dos que trabalham, de conta a gota. E estão com a riqueza todinha para eles, para os filhos deles, para eles. Os ditadores agem assim. E eles vieram, eles são filhotes de Karl Marx. Para vocês terem uma ideia quem é este cabra. Desmoralizei. Disse a ideia dele parecia perfeita. Mas por trás dela, o que que tem? Um homem preguiçoso, que nunca leu nem a Bíblia, porque para ele negar o Senhor, ele tinha que ler. Que aí eu queria ver se ele negava. Quem lê a Bíblia, meu amigo, entende que Deus existe. Agora também, ele, além de tudo, não percebia as coisas, era insensível, porque ele não entendeu. Será que ele não viu ninguém morrer e apagar e não poder mais se levantar? Que além da carne, da matéria, daquilo que ele pega, há um espírito que quando sai não tem quem levante, não tem quem faça ele não ficar podre. Ele pode ficar congelado, conservado, mas não tem mais vida ali. Não tem mais vida ali. Porque o autor da vida pegou de volta o que é dele, que é o espírito que ele sopra na gente. E aí, meu amigo, não tem quem faça a pessoa ficar viva novamente. Só Deus. Ele faz. Ele fez, ele ressuscitou. Tem na Bíblia, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva, o filho único da viúva. Ele ressuscitou no 3º dia e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Se não fosse ele, eu não estaria falando aqui. Porque vocês imaginem a guerra espiritual que existe contra este canal. Façam uma ideia, irmãos. Mas eu estou tão tranquila. Sabe por quê? Porque a batalha é do Senhor. É Ele quem está batalhando por este canal. O canal é dele. Eu consagro o canal a Ele e descanso na certeza que Satanás nunca vai derrubar este canal. E eu vou estar aqui por todos os dias da minha vida, se assim o meu Senhor o quiser. Agora, se ele disser, pronto, até aqui, minha serva, agora vai ser diferente. Você vai fazer outra coisa. Aí eu vou fazer o que ele quiser que eu faça. Porque ele é meu Senhor, eu sou serva. Eu vou obedecer. Agora eu digo, irmãos, enquanto o Senhor me quiser falando aqui, eu estarei aqui, irmãos, falando da grandeza de Deus para vocês, falando do amor de Deus por vocês, por cada um de nós, de forma individual. De forma individual, Ele nos ama. Eu estarei aqui até o dia que Ele me levar para a glória, se assim Ele quiser. Porque todos os dias Ele me dá uma palavra. Todos os dias, irmãos. Ele me dá uma palavra e hoje foi essa. Oh, como foi linda. A vida no Espírito. Quando você vive no Espírito, aí você tem vida. Porque na carne é morte. Escolha a vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Amado Deus e Pai, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão grande, que eu fico, Senhor,
Eu não tenho palavras para te agradecer, Pai. Porque o Senhor nos visita. Oh, aleluia! Todos os dias de nossas vidas. Como é bom, Senhor! Como é maravilhoso saber que Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consola. E Tu estás conosco, nos livrando de todo o mal. O inimigo, ele não tem nenhum poder sobre aquele que anda no Espírito. Nos proteja, meu Deus, para que a gente nunca caia em tentação. Para que a gente não passe a andar na carne. Nos proteja, meu Deus. Não deixe nenhuma brecha para Satanás não ter acesso a nós, eu te peço. Não permita nenhuma brecha. Que Satanás não tenha acesso às nossas vidas. Que Satanás não tenha mais acesso a essa pessoa que está me ouvindo agora. Que Satanás saia no nome de Jesus. E que esta pessoa passe a entender a tua verdade. A te buscar em espírito e em verdade. A te adorar de todo o coração. A te adorar acima de todas as coisas, de tudo e de todos. E adorar ao Senhor acima daquele pecado que a pessoa pensa que adora tanto. Mas adorar consciente. Te adorar. Te adorar, te adorar, Senhor. Porque Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. E nos ensina a amar, Pai. Que o Teu amor transborde em nós. Nos encha e que venhamos a transbordar do Seu amor. Através de nossas ações, de nossas atitudes, do nosso pensar em Ti, firmados em Ti. Não é fazer o bem para que alguém veja. Ou fazer o bem para bater o ponto com o Senhor. Mas é fazer o bem pelo amor do Senhor em nós transbordando. Esse é o bem que o Senhor quer que façamos. Nos guarda, nos cubra com a Tua proteção divina. Oh, amado da minha alma, cubra-nos com a Tua proteção divina. Visita cada lar aqui. Cada irmão que está clamando pela salvação do seu esposo, do seu filho, do seu parente, do seu irmão, da sua irmã. Oh, aleluia! Do seu genro, da sua nora. Oh, Deus, chega com salvação nessas vidas. Transforma, Pai, o coração do homem. Abençoa, Pai, as nossas vidas para que possamos ser bênçãos para as futuras gerações. Para que possamos ir com a verdade para nossas crianças, para os nossos jovens. Ajuda-nos, ó Pai. Cobre-nos com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu favor. Seja conosco neste dia, Pai. Seja conosco. Usa-nos. Coloca as palavras certas em nossa boca. Fala, Espírito Santo de Deus, e faça em nós a vossa vontade. É o que eu te peço. Peço também, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, do corpo, da mente, da alma, do espírito. Vem sarando, ó Deus. Vem, médico dos médicos, fazer a Tua grande obra, para que o Teu nome seja engrandecido. Eu te agradeço, Pai. Porque todas as UTIs que era da pandemia, elas estão fechadas. Aleluia! Glória a Deus! Foi o Senhor quem quebrou as forças do vírus. Foi o Senhor. Eu te peço, ó Pai, que quando esta vacina estiver pronta, não tenha mais um vírus para contar a história.
para que nós possamos com saúde dizer como não existe mais. E outra coisa, Pai, esses meios de comunicação que estiverem mentindo, dizendo que alguma coisa diferente do que o Senhor sabe que é verdade, não deixe, Pai. Desmoralize eles. Faça com que eles sejam obrigados a dizer que acabou a pandemia. Não existe mais nenhum vírus e que não há mais motivo dessas vacinas. Faça eles falarem, meu Pai. Mas isso é o que eu te peço. Mas que a tua vontade que seja feita. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Então eu entrego tudo nas tuas mãos. E já te agradeço. Dias melhores virão. Aleluia! Eu recebo essa promessa. Glória a Deus! Aleluia! Oh Deus tremendo! Aleluia, irmãos! Alegria! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. E nós vamos testemunhar. Amém? Amém. Fiquem com Deus e vivam no Espírito. A vida no Espírito. A vida no Espírito. E só há, com H, e só existe vida se for no Espírito. Então saia da morte e venha para a vida. Saia das trevas e venha para a luz. Jesus te ama, viu? Amém.